Olá pessoal, sou o professor Franklin de Matemática. A gente vai falar hoje aqui de reta em R3, um assunto bastante importante. Em diversas questões a gente precisa usar R3, não só em questões particularmente de R3. É um assunto que a Escola Naval e EFON cobra bastante. Então vamos aqui falar de reta em R3. A gente aprende desde lá do ensino fundamental, quando a gente vai ver função, né, até a própria geometria analítica, quando a gente estuda reta, que para definir uma reta eu preciso de dois pontos distintos. Sendo que o tratamento da reta no espaço, agora a gente não vai tratar diretamente dessa forma. Tem até como ser tratado como dois pontos no espaço, a gente define uma reta. Mas agora a gente vai dar um conceito mais vetorial para o assunto. Legal? Então, o que é uma reta no R3? Vamos entender o seguinte. Para o que eu defini uma reta, no R2 eu precisava de dois pontos distintos. No R3, a gente vai definir da seguinte forma. O que eu preciso para definir uma reta no R3? Será o seguinte, será que eu quero saber uma reta que tem essa inclinação aqui, ó? Concorde comigo que existem infinitas retas que têm essa inclinação? Qualquer reta paralela a ela tem essa inclinação? Legal? Então, só a inclinação não define ela, porque eu tenho infinitas retas que têm essa mesma inclinação que essa. Qualquer reta paralela a essa tem a mesma inclinação. Agora eu quero uma reta que tem essa inclinação e passe por esse ponto. Opa, só tem uma única reta que é paralela a essa, né, que tem a mesma inclinação que ela, e passe por esse ponto. Não tem nenhuma outra reta, não é isso, pessoal? Que passe por esse ponto e tem a mesma inclinação que ela. Então agora a gente vai precisar da inclinação da reta, e o que vai definir isso é o vetor diretor dela. E o que é o vetor diretor? É um vetor que tem a mesma direção que a reta. Legal? Então é um vetor que é paralelo à reta. Legal? Então eu vou precisar do vetor diretor em um ponto. Se eu tiver o vetor diretor da reta em um ponto, eu consigo definir a reta. Legal? Só tem uma única reta que passa por esse ponto e tem essa inclinação. O que vai definir a inclinação é o vetor diretor e o ponto é a localização da onde a reta está. Então o que vai acontecer pra gente, pessoal? Eu tenho aqui o nosso sistema R3 e eu tenho uma reta no espaço. Como é que eu vou definir essa reta no espaço? Olha só, se eu falar o seguinte, eu tenho um ponto A que ele é dado, um ponto P que é um ponto que a gente vai descobrir que esse ponto P é todos os pontos que vai definir que está sobre essa reta. Então a gente vai ver que a gente vai achar esse conjunto P aqui, esse ponto P aqui, x, y, z. O vetor diretor da reta, legal? Então é um vetor que tem a mesma direção que a reta, e falar que é um vetor diretor, é um vetor que é paralelo à reta, legal? Então olha só aqui, pessoal, e a gente vai poder definir o seguinte, concorda comigo que o vetor AP, ele é um vetor que ele é também um diretor da reta, legal? Beleza? Porque esse vetor AP, o ponto A e o ponto P está sobre a reta. Então o vetor AP, ele é um diretor da reta. Existem infinitos vetores diretores da reta. Legal? Existe qualquer vetor que é paralelo a esse vetor, ele é um diretor da reta. A gente precisa saber todos os vetores diretores da reta? Não. Só precisa saber um deles. Se eu sei um deles, eu consigo achar o vetor. Um deles eu consigo definir a própria reta se eu tiver o vetor diretor e um ponto. Legal? Então, show de bola. Então, eu posso dizer que o vetor AP, ele é paralelo ao vetor D, que a gente chamou de vetor diretor da reta. Legal? Esse vetor aqui, ó, ele é paralelo a esse. Então, ele é esse vetor aqui é um vetor diretor da reta, e esse vetor AP também é um vetor diretor da reta. Então, o que acontece, pessoal? Se eu tenho que o vetor AP é paralelo ao vetor D, então existe um escalar T, um número real T, que multiplicado por esse D vai me dar o vetor AP. Legal? Só que a gente sabe que o vetor AP é o final menos o inicial. Legal? Então aqui, ó, o vetor AP é P menos A. Legal? A condição de vetores, né? O vetor A começa em A e termina em B é B menos A, é a diferença de pontos. E aí vezes o vetor D. Só que o vetor AP é P menos A. Se eu jogar o A para o outro lado, eu fico que o ponto P, que é o que tem a terna ordenada x, y, z, que vai definir todos os infinitos pontos desse plano, legal? Dessa reta, perdão. Vai ser escrito assim, ó, como A mais T vezes D, legal? Mas quem é o ponto P? X, Y, Z. Quem é o ponto A? X0, Y0, Z0. Quem é o parâmetro T? Legal? E esse T é real, legal? E vai ser o T mesmo, vezes o D. Quem é o D? ABC. Essa equação aqui é chamada equação vetorial da reta, beleza?
Essa equação aqui é chamada equação vetorial. Todos os pontos dessa reta x, y, z está definido dessa forma. É o ponto mais o parâmetro t vezes o vetor diretor. Legal? Então o que acontece, pessoal? Se eu pegar aqui um t igual a 1, legal? Ele vai me dar um ponto da reta. Se eu pegar t igual a 2, vai me dar um outro ponto da reta. Se eu pegar 3 igual a 3, vai me dar outro ponto. Pegar igual a t igual a menos de 5 terços, vai me dar outro ponto. Legal? Se eu pegar t do menos infinito ao mais infinito dos reais, ele vai me descrever a reta toda. Legal? Então, show de bola. Então, esse t é um parâmetro. Beleza? Então, o que vai acontecer? Essa aqui é a equação vetorial da reta. E eu posso ter a equação paramétrica. Como é que é isso? Ó? Veja que o x é igual a x0 mais t vezes a aqui. Ó. Tá vendo? O y é igual a y0 mais b vezes t. O z é igual a z0 mais c vezes t. Tá aqui, ó. Então essa aqui é a equação paramétrica, que está em forma de parâmetro. Esse cara que fica na frente, sozinho, sem estar com t, são as coordenadas do ponto, de um ponto da reta. Legal? Então quando eu quero saber um ponto da reta, é só pegar aqui quem está sozinho. E esses caras aqui, que são os coeficientes que estão multiplicando t, são os componentes do vetor diretor da reta. Então, se eu quiser saber um vetor diretor, é só olhar para cá. Ah, e se eu quiser saber um outro ponto, aqui eu tenho um, se eu quiser saber um outro ponto, é só você tacar um valor de t aqui, ó. Veja que se eu tacar t igual a 0, justamente vai me dar o ponto x0, y0 e z0. Se eu tacar t igual a 1, vai me dar um outro ponto. T igual a 2, vai me dar outro ponto, e assim por diante. Então, se eu quiser saber mais de um ponto, é só tacar valores para t, legal? T igual a 1, aí aqui, ó, se eu tacar t igual a 1 aqui, aqui eu tenho que botar 1, 1 e 1. Aí vai me dar um outro ponto da reta. O outro ponto vai ser x0 mais a, y0 mais b e z0 mais c. Legal? É esse ponto, essa terna ordenada que eu vou ter. Beleza? Então, esse cara aqui vai definir o ponto da reta e esse cara aqui vai definir os coeficientes, né, desculpa, as componentes do vetor diretor. Um deles, porque eu posso ter infinitos vetores diretores da reta, só preciso de um. Legal? Se aqui tivesse 2A, 2B e 2C, também seria um vetor diretor da reta, porque na verdade eu estou pegando o vetor diretor e estou multiplicando por 2, que também é um vetor diretor da reta. Eu tenho infinitos. Legal? Show de bola? E T é um parâmetro, ele pertence a reais. Eu posso ter a equação simétrica, legal? E a equação simétrica é só a gente isolar aqui o T aqui, ó. Se eu passar esse cara pro lado de cá e passar o A dividindo, e isolar o T em todas elas, igualar, eu vou ter a equação simétrica da reta. E aí embaixo, a equação simétrica, embaixo aqui, os denominadores são as componentes do vetor diretor. E se eu igualar aqui a 0, igualar aqui a 0, igualar aqui a 0, esse aqui vai me dar o ponto, ó. Beleza? Show de bola? Então, eu tenho que tomar muito cuidado porque a equação simétrica é desse formato. Às vezes tem o cara com negativo aqui, ó. Aí depois eu vou ensinar no vídeo como é que a gente faz. Tem que multiplicar por menos 1. Às vezes esse x0 que está aqui na frente eu tenho que deixar sempre nesse formato a equação simétrica. Beleza? Então eu vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho a equação paramétrica no R3, que é x dado por 2 mais 3t, y igual a 5 menos t e z igual a 7 mais 2t. Aonde que está o ponto da reta? Ó? Um ponto da reta é o 2, 5 e 7. Olha lá, é um ponto. E o vetor diretor? 3 menos 1, ó, aqui, ó, menos 1 e 2. Olha lá, então eu tenho um vetor diretor. Legal? Ah, poderia ser um outro vetor diretor? Poderia. Poderia ser o 6 menos 2 e 4 também. Poderia ser o 3 sobre 2 menos meio e 1 também. Legal? Poderia ser o menos 3, 1 e menos 2. Aí eu estou multiplicando por menos 1, estou trocando sentido. Mas ainda continua sendo paralelo, tem a mesma direção. Se tiver a mesma direção é o que importa. Legal? O sentido. Legal? Não importa nem o tamanho. Legal? E o que importa para ser vetor diretor se tem a mesma direção. Legal? Beleza? E na simétrica, aqui ó, eu tenho o ponto, é só igualar aqui a 0, x igual a 2, vai ser a abscissa, y igual a 1 vai ser a ordenada, e z igual a 5 vai ser a cota. Isso aqui vai dar um ponto, quando eu igualar em cima a 0. E embaixo é as componentes do vetor diretor, que é 3, 5 e 1. Olha lá, tá aqui. Obrigado, gente, até o próximo vídeo.